E aí pessoal, tudo bem? Hoje o Fusca Conectado está no Guará 2. Hoje viemos entrevistar uma pessoa que com certeza ele já entrou no seu ouvido, já entrou no seu carro, já entrou na sua casa e mal percebeu. Com aquela voz assim sedutora, com aquela voz suave, com aquela voz romântica. Estou falando de um locutor publicitário. Qual é a ironia da vida? É que pensamos sempre ao contrário. Temos pressa de crescer e depois suspiramos a infância perdida. Perdemos a saúde para ter dinheiro e logo em seguida perdemos o dinheiro para termos saúde. Então, curte, compartilhe e vem comigo para mais um Fusca Conectado. Abra a vinheta. Fala pessoal, tá começando agora mais um Fusca Conectado. Hoje aqui tô com um grande mestre aí, Glênio. Beleza, Glênio? E aí? Tranquilo, cara? Como é que tá, Cleudo? Primeiramente quero agradecer aí pelo ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que a gente faz quando toda pessoa que entra no Fusca aqui, o que o Glênio é conectado? Cara, eu sou conectado ao mundo da velocidade, do kartismo, conectado à corrida de rua e conectado à minha profissão que eu amo, que é a locução, né? Conta um pouco da sua vida aí, participou de rádio. Caramba, tem tempo aí? Vamos lá, tem tempo aí. Bom, o que acontece? Eu desde pequeno, eu sempre gostei muito de ler. Quando era pequeno, aprendi a ler com 4 anos de idade. Eu já lia praticamente quase tudo. Eu acho que a ironia do destino já era mais ou menos assim. Meu pai ia lá, pegava o jornal mesmo do dia, com 4 anos. Pegava o jornal do dia, me entregava e aí falava para a pessoa escolher algum ponto do jornal para eu ler. Claro que tinha algumas palavras um pouco mais complexas, né, se tivesse ali, que eu não conseguiria falar. Mas no geral eu lia. Ali a pessoa ficava meio assim, achava que eu já tinha ensaiado, escolhia outra parte, demorava um pouquinho para acreditar. E aí com isso na infância eu tomei gosto pela leitura, né? E eu fui tendo essa facilidade para ler. E meu pai tinha uma oficina mecânica, e toda oficina mecânica de praxe na época tinha um radião daqueles antigos de madeira e tal. Isso. Tocava um AM. Radiobras, não sei o que, não era? Tocava um AMzão, pegava as rádios de São Paulo e eu sempre na oficina ali andando, com 6 anos pra lá e pra cá, e ouvindo aquele rádio comecei a tomar gosto, né? Ouvindo o cara chamar horóscopo, o cara falar isso, falar aquilo, dando as notícias, né? Aquilo que eu lia no jornal eu comecei a ouvir, né? E aí foi me despertando, né? Essa vontade de ser locutor. Porém, quando eu tive a idade mesmo, no auge dos meus 15 anos, que eu queria mesmo partir para o mundo da locução, meus pais eram contra. Não, isso aí você não vai virar, você vai passar fome na vida, locutor não ganha dinheiro, isso é coisa de malandro, é coisa de vagabundo, sabe como é que é o pensamento pessoal antigo, né? E aí, você é advogado ou médico, né? Não, minha mãe queria que eu fosse médico, né, cara? Eu falei assim, mas não deu. Se tivesse sido, não tinha sido ruim também, não. E aí acabou que não deu. E eu fui contra os meus pais, né, cara? Era pra eu ter já conseguido alguma coisa na locução muito mais novo, mas com essa dificuldade em casa, de ter o apoio em casa pra partir mesmo pro mundo da locução, eu não tinha condições de ir pra grandes rádios fora, morava no interior. E não tinha condição de ir para grandes rádios fora ali da cidade, porque eu tinha que sobreviver sozinho. Naquela época, o cara com 15 anos era difícil de sobrevivência, não tinha tanta coisa para fazer, não tinha experiência com nada, a não ser lá com a oficina do meu pai mesmo. E daí então eu fiquei ali naquele interior, trabalhando como DJ em algumas equipes de som e consegui o serviço também numa discoteca. Antigamente existia muito isso, as discotecas que vendiam discos e gravava fitas, né? Fitas cassetes personalizadas, que é o que depois passou a ser gravar CD, mas na época era fita mesmo. Você ia lá, selecionava as músicas que você queria e a gente gravava uma fita personalizada para você. E aí trabalhando nisso eu fui aprendendo a instalar som, a montar a equipe de som, fazer o baile e quase não trabalhava com a voz. Eu vim trabalhar com a voz mesmo quando um amigo que fazia propaganda de rua, o Adam Cairo, viu eu fazendo uma propaganda assim por fora, né? Em off, assim, brincando. Ele falou assim, não, um dia eu vou passar aqui, vou te colocar no carro, você vai fazer uma propaganda comigo. E Ao assim vivo? Foi. Era ao vivo na época, tinha os microfones
Lenço e tal, aquelas caravanzonas com Sim, motor sim, gerador sim, e tal. E aí ele me colocou aqui nesse banco, colocava o texto aqui e eu saía lendo aquele texto pela cidade. E aí foi onde que eu fui me descobrindo como locutor, ele foi me dando uns toques e tal. Hoje ele é inclusive dono de uma rádio lá na minha cidade natal, né, da Rádio Nativa. Sempre ajudo eles lá, dou um toque com eles. E começou mais ou menos aí mesmo. Agora o rádio mesmo só veio em 1996 com a Rádio Pirata. Sim. A primeira rádio que eu trabalhei foi uma rádio pirata. Era tido na época como rádio comunitária, mas na verdade era uma rádio pirata. E porque não tinha licença. Ainda, né? Até hoje ainda. Hoje está mais difícil porque hoje está fácil conseguir liberação para uma rádio comunitária, mas ainda existe algumas. E eles é do mesmo jeito, né? Falam assim, não, é a rádio comunitária, mas não conseguiram a legalização nem nada. E na época não tinha, cara. Então assim, eu passei vários percalços nesse mundo para poder estar no mundo da locução. Até que eu fui realmente contratado de carteira assinada, né, por uma rede de rádio. Na época não era rede ainda, quando eu entrei era uma única emissora lá na cidade de Acreúna, que é a Rádio Canadá. Sim. E a partir dessa rádio eles foram montando outras rádios no estado, formando a Rede Canadá, e eu fui um dos caras que levavam e montava essa rádio nessas cidades. Sempre quando tinha uma cidade, ganhei uma concessão em tal cidade, vamos abrir a rádio lá. Aí eu ia, montava essa rádio, formava toda a equipe, fazia o campo comercial, deixava a rádio funcionando e aí eles me mandavam para outra cidade para montar essa rádio. Você começou em rádio, essas coisas tudo. Antigamente as pessoas postavam muita voz, era uma voz mais grossa. Isso. Meio postada assim e tal. Eu tô vendo assim, você não tem aquela voz bem grossa, de grave. Não. Como é que naquela época aí, as coisas mudaram de hoje mudou Mudaram. totalmente. Então, naquela época, como é que você fazia? Você postava a voz? Cara, o que acontece? Eu acho que um dos problemas, das dificuldades talvez de muitas rádios não me contratar, talvez era por isso. Eu não tenho uma voz grave, né, que era padrão de algum tempo. Sim. Isso hoje caiu, hoje não influi mais. Mas na época eu procurava impostar assim a voz. E talvez por conta dessa impostação, a voz não ficava tão bonita como hoje fica eu falando natural. Mas todo locutor geralmente que está começando, ele começa a querer impostar a voz. E fica feio. Então hoje assim, na locução publicitária tem as peças específicas para as vozes super graves, as vozes medianas. E hoje uma tendência que está no mercado publicitário são as vozes realmente jovens. Hoje eu estou tendo que impostar o contrário, deixando a voz mais jovem ainda, porque tem muita peça que exige essa questão de uma voz mais jovial. Né? Tanto que se você observar hoje nos comerciais, a nível nacional, até local mesmo, aqui em Brasília dá para você perceber, comerciais de carro, que antigamente se usava uma voz bem pesada, né, para dar aquela credibilidade, igual o Ferreira Martins, que é a voz da Hyundai, né? Novo Hyundai. Novo Hyundai Sonata 2012. O sedã de luxo completamente completo. E dá aquela parada para poder dar aquela assinatura na peça, no carro, né? Hoje você vê o próprio Ferreira Martins, que inclusive é um locutor que não aceitava ser brifado, já teve que mudar um pouco também o estilo dele, continua gravando aí para Hyundai, mas ele teve que se adaptar um pouquinho também. E você vê aí, propaganda da Volks, você está vendo propaganda da Chevrolet, eu vi a propaganda da S10 agora, uma voz de um cara super jovem, assim, aquela coisa bem descolada, bem mais conversada. Então... tem muita gente que precisa evoluir seu lado picape. Nova Chevrolet S10 2017. 20 anos de liderança em vendas, força e tecnologia. A evolução da picape. Chevrolet. Find new roads. Mas é uma tendência, né? Uma tendência, pode ser que daqui a algum tempo isso volte de novo e as vozes graves voltem a superar, mas a verdade é a seguinte, tem campo para todas as vozes. No rádio, hoje não tem mais essa questão da impostação, porque hoje eu considero o locutor de rádio, na verdade, um comunicador. Ele tem que se fazer comunicar, se fazer entender e passar e criar ali uma simpatia, né, com o ouvinte. Uhum. Então, a partir do momento, independente se a voz dele é feia, se ela é bonita, ele criou uma simpatia com o ouvinte, é o que precisa, cara, para vender.
Então, E a então questão é isso. hoje não sei se estiver errado, o locutor hoje, tanto rádio como até você fazer uma propaganda, ele tem que dizer aquela locução como se estivesse falando igual você está falando comigo. E justo. Hoje, Dentro da casa do cliente, alguma coisa assim. hoje o que mais solicita na propaganda publicitária é isso, naturalidade. Eles querem passar o máximo de que você está falando a língua do cliente. Você fala assim que tem alguns locutores que não são locutor. Você acredita que a pessoa nasce, ela nasceu, ela tem que ser locutor ou ela pode mudar? Não, a pessoa, a partir do momento que ela se propõe para fazer qualquer coisa na vida, ela consegue. Ele não precisa nascer para ser locutor. Ele tem que, se ele buscar os cursos corretos, buscar fazer o trabalho, estudar realmente aquilo ali, ver como é que funciona a locução, ele vai conseguir ser locutor sim. Tem a diferença seguinte, tem a pessoa que a gente diz que nasce com dom, que vai aprender com mais facilidade, que vai conseguir levar a coisa com mais facilidade. Tem aquela outra que vai demorar um tempo maior para poder absorver tudo isso. A pessoa que está vendo a gente no YouTube, que ele fala assim, poxa, eu queria tentar mexer com áudio, ser locutor. O que você acha que a pessoa tem que fazer assim de início? Não é sair comprando microfone de X, de Y que falou aquilo, se endividando tudo, e no final ele viu que aquilo não era aquilo. Qual a dica que você dá pra ele? A primeira coisa, não ouça não ouça os elogios de parentes. E esse Sempre fala que é uma maravilha, né? Cara, parente nunca vai falar, que já viu a mãe falar que o trabalho do filho tá ruim? Não vai, cara. Então, parentes, ouça, absorva, mas não tem aquilo como um parâmetro. A pessoa que quer ser locutor, primeira coisa, vai pesquisar o mercado. Igual quando eu fui quando me veio na cabeça, não, vou tentar a área de fotógrafo. Vou auxiliar isso com a minha área de locução. Eu fui estudar o mercado, fui ver como é que funcionava, busquei, aí eu fui fazer tem muitos cursos online, busquei fazer alguns cursos online, e fui estudando, vendo imagens, até comprar a minha primeira câmera e começar a mexer. Né? Acabou no fim que depois que eu estava lá fazendo a fotografia e tal, apesar de eu gostar, mas eu vi que não é aquilo que eu queria para mim sobreviver. Sim. A primeira coisa é estudar o mercado, ver como é que funciona. Não compra equipamento caro, compra um microfonezinho aí USB, liga no seu notebook, começa a fazer as gravações, começa a comparar a sua gravação com outra gravação, entendeu? Primeira coisa também, o cara tem que deixar o ego de lado, porque se ele for ouvir a gravação dele, ouvir uma outra gravação com o ego inflado, ele vai achar que a gravação dele tá boa. Porque hoje não precisa, mas eu não tenho voz para ser locutor. Cara, voz é o último quesito hoje que se olha para ser locutor. Primeiro que se olha é a questão interpretativa. Se o cara está interpretando bem um texto, se ele sabe colocar uma vírgula, pronunciar uma palavra corretamente, como dar aquela prospecção para aquela palavra, fazer uma ênfase nas terminações. Então assim, a pessoa é buscar primeiro estudar, fazer uns cursos, ver se realmente é aquilo, ver se o valor agrada ela, porque ela vai enfrentar uma concorrência grande, né? Mas cara, quando a pessoa tem talento, nada segura. É aquele caso. Se a pessoa nasceu com dom e com talento, bicho, ele pode ir em frente que rapidinho ele vai ter um sucesso, vai ter um destaque no mercado aí. Seus contatos, alguma coisa assim? Bom, vamos lá, né? Aproveitar e vender o peixe. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem o meu site, gleniolobo.com.br, também gleniolobolocutor.com.br, página no Face, que é facebook.com/gleniolobolocutor. Tem o meu canal no YouTube, youtube.com.br/gleniolobo, e-mail gleniolobo@globo.com e gleniolocutor@gmail.com. Isso daí. E no mais, agradecer aí, você cara, pelo convite, me senti muito lisonjeado em participar aqui do seu projeto, do seu canal, um canal que está começando, mas eu tenho certeza que ainda vai ser um canal grandioso. Pelo tempo que começou, para mim já tem até muitos inscritos. Então eu creio que você vai alcançar vários inscritos. Vou compartilhar essa entrevista nossa lá no meu canal também. Obrigado mesmo de coração aí, cara. Eu que agradeço e estamos aí, à disposição. Precisou, entre em contato com a gente. Precisou de alguma locução, vinheta para o canal, entre em contato com a gente. Sim. Estou lá à disposição, tá? Vou fazer para você sem custo nenhum. Só falar. Tá. Obrigado mesmo, de coração. Vamos crescer junto aí. Então, pessoal, se inscreva no nosso canal, dá aquele like, compartilha. Você que tem um amigo que quer fazer
eu gosto de publicidade. Esse cara aqui, ele tem um conhecimento assim, eu particularmente não entendo muito de áudio, mas pelo que eu vi ele cresceu muito. Você vê que eu não sou do ramo, mas ele participou também de alguns cursos que acompanham ele na internet. Ele cresceu muito. Eu já vi já algumas publicidades dele aqui já em Brasília, em vídeo, em algumas propagandas já vi sua voz. Então é isso aí. Vou deixar tudo aqui embaixo, todos os dados dele, o canal do YouTube dele, para você inscrever, tá certo? Então um forte abraço aí e até mais um Fusca Conectado. Valeu! Fui.